Sua mãe foi sua grande incentivadora e foi quem acreditou ali, de fato, nos teus sonhos, Com né? certeza. Desde o início, a minha mãe foi a minha grande incentivadora, assim. Meu gosto musical, ele veio todo do meu pai, praticamente. Mas no momento que eu decidi cantar, meus pais estavam separados. Então, nesse início mesmo, foi muito minha mãe e eu. O teu pai ouvia o quê? Meu pai ouvia George Benson, Stevie Wonder, Earth, Wind and Fire, Brian McKnight. Olha, muito Donna bom Summer, gosto. Diana Ross, E aí eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos, teve uma enchente lá em Natal. E aí eu perdi todos os meus CDs. Tipo, Xuxa, Eliana, Mara Maravilha. Toda a minha coletânea infantil. Maravilhosa. A Mara Maravilha sempre aparece aqui. Sempre, ela vem e volta, ela vai Mara. e volta. Beijo, Mara. Beijo, Mara. E aí eu ouvi essas músicas todas e, cara… Eu tava muito entediada e eu comecei a ouvir as músicas do meu pai, tipo, novinha, assim, com 5, 6 anos. Os CDs do meu pai estavam com ele, né? Ele andava com aquela bíblia, sabe? Que parecia… Ficavam todos os CDs Sim, em encarte. eu lembro disso, era um álbum, Um álbum né? grandão, Você assim. encaixava os CDs. Nossa, E aí ele andava com aquilo, então aquilo super se salvou, né? E aí eu só tinha aqueles CDs e eu comecei a cantar por causa disso. Por causa dos CDs do meu pai. Porque a enchente levou os seus, é isso? Levou os meus. Ah, entendi. E como os dele estavam dentro… É um álbum, como se fosse um álbum de fotos. Ele tava antigos, viajando, uns tava com plásticos, ele. E ele levava junto com ele. Não ficou em casa. Que máximo! E aí eu consegui ouvir, aí eu ouvia todas as músicas porque era só aquilo que eu tinha pra ouvir. Aí eu não Foi uma fazia. enchente braba, então. Tipo assim, lá em Natal, aliás, um beijo Rio Grande do Norte, eu um beijo amo Natal, também. um beijo Nordeste. Eu morei, passei minha infância no Natal, não tem quem tire da minha cabeça que eu sou potiguar, ok? Passei minha infância em Natal e eu sou potiguar, sim. Não, eu tive uma infância muito privilegiada, assim, porque eu morava… não sei, eu morava ali no bairro do Alecrim, numa vila militar em Natal, e era próximo, assim, das praias, assim, na Praia do Meio, praia dos Artistas, Praia do Forte. Então, e lá amanhecia muito cedo, então eu consegui ir pra praia todos os dias com meu pai. Eu fui muito, muito feliz em Natal. E tenho grandes amigos ainda lá, e é muito gostoso voltar pra lá pra cantar, sabe? Eu tenho muita vontade ainda de comprar uma casa lá. Porque é um lugar muito especial pra mim, na minha infância. E aí, lá chove pra caramba. Tipo assim… Geralmente, na época do verão, chove todo dia. E a gente sabe a hora que vai chover. E é muito engraçado que quando chove na praia, a galera não sai da praia. Porque daqui a 30 minutos a chuva vai parar. Só que às vezes não parava, né? E eu tava nessa época morando numa casa que a rua era meio que de terra, assim, sabe? Chão batido. Então não tinha escoamento nem nada. Choveu, a água entrou em casa. Tava só eu e minha mãe. E é engraçado, mãe, né, cara? Porque eu nem lembro disso como uma experiência traumática. Minha mãe me fez acreditar que tudo era uma grande aventura. Minha mãe falou assim, minha filha, olha que linda a sua cama boiando. E… Para! Ai, que maravilhosa! E, tipo assim, como tava chovendo, eu nem vi que ela tava chorando. E ela tava brincando comigo e tal. Então, eu não lembro disso como uma coisa traumática. E, de verdade, assim. Aí tava só eu e minha mãe. E aí, meu pai… Chegou depois de E aí, ele trouxe os CDs. E aí, eu comecei a ouvir muito pra me distrair. Era a única forma que eu tinha pra me distrair naquele momento, assim. E como que era a tua mãe, assim, na tua infância? Em relação a você ser uma menina preta, falando de representatividade. Ela dava visibilidade sobre isso, assim? Como que eram os papos com você? A minha mãe, ela sempre foi muito de me explicar que aquilo era errado, sabe? Eu sempre estudei em escola particular. Então, se a gente tá falando de escola particular, infelizmente, eu era uma das pouquíssimas crianças negras que estudavam na escola. Então, é óbvio que eu era diferente de todo mundo. Na minha sala, eu era a única. E eu sempre usei trança desde criança. E realmente, quando as crianças não aprendem o básico dentro de casa, o ambiente da escola pode ser muito hostil e cruel. E realmente era. Então, todas as vezes que eu voltava chorando pra casa… A minha mãe ia no dia seguinte. E se minha mãe tivesse que ir 5 vezes na semana na escola, ela ia. E a minha mãe foi muito importante, assim, naquela escola. Durante um tempo, porque… Iniciou-se uma conversa geral na escola sobre conscientização por causa disso, assim. Minha mãe sempre foi pedagoga, né? Ela já era professora naquela época. Então, ela dialogava de igual para igual, né? Com as diretoras. E falava da importância, né, disso. E sempre foi muito duro, assim. Ninguém deveria passar por isso. Criança, então… E aí, minha mãe, ela sempre me explicava o quanto que era importante me posicionar. O quanto que era importante eu falar. E sempre me exaltava muito também, né? Falava muito que eu era linda, que eu era maravilhosa. É óbvio que chega uma época que você escuta tanto o contrário que meio que
tu acha que tua mãe tá sendo só legal. Aham. Mas ela nunca deixou de fazer isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem esse papel, sabe? De fazer com que as nossas crianças, fazer com que a gente se olhe no espelho cada vez mais e enxergue beleza em tudo que a gente vê. Porque a gente não foi ensinado, né? A gente não foi... A gente não aprendeu a ver a nossa... A gente não se aprendeu a ver como padrão. Existe o padrão, né? E isso precisou ser desconstruído na minha cabeça. Então, gente, é realmente parece que eu tô vivendo, assim, um sonho, assim, que é meio doido. Pensar a adolescente que eu fui e pensar em tudo que eu vivo hoje. As coisas que eu escuto hoje, o que as pessoas acham de mim. Isso é meio doido. Deus, é uma linda. É meio engraçado, assim, porque isso é uma coisa que foi realmente uma lacuna na minha vida. E eu sei que é uma lacuna na vida de muitas meninas pretas que não se sentem parte, sabe? Sim. E é muito por isso que eu me sinto, às vezes, realmente na obrigação de continuar. É. Porque é isso, nem todo dia vai ser fácil, mas eu sei que tem pessoas que precisam, de certa forma, do meu trabalho. Total. Porque você consegue ver diferença, né? Da Isa criança para as crianças de hoje. Porque, por exemplo, a Titi e as amigas pretas dela, elas têm você como exemplo. Inclusive, na escola dela, teve… Eu te falei, não falei? Ela e as amigas tiveram que fazer uma pesquisa sobre artistas pretas do Brasil. E aí a Titi pesquisou sobre a Thaís Araújo, as amigas dela pesquisaram sobre você, e apareceu uma foto da Titi com você, e todas ficaram enlouquecidas. Tipo, você é amiga da Isa, como assim? Eu preciso conhecer ela. Você vê diferença de você, criança, para as crianças de hoje? Meu Deus, muita. É um abismo enorme. E como isso é… Como que isso é foda, assim, de ver. É muito lindo ver as crianças se reconhecendo como elas são e se achando lindas porque elas realmente são. E isso é uma experiência que eu nunca tive comigo. Eu sempre tive uma experiência de tentar me adequar, me enquadrar, me esconder, me alisar, me achatar, e ver que muitas crianças hoje sabem se defender disso e sabem que isso é errado. E mais, entendem que a sua beleza transcende qualquer coisa, entendem que tudo que há neles é bonito. Isso é muito louco. E as escolas louco. também, né? O ensino também. A gente vê as escolas, né? Você não tinha isso na sua escola. Sua mãe pedagoga foi lá e né, para combater o racismo que você estava sofrendo. Hoje em dia eu vejo até… Eu não sou mãe, mas pelas escolas de amigas minhas e tal. A Jo, na escola mesmo das crianças, tem um grupo, né? Comitê antirracista e tal. O quanto isso é importante, porque as crianças acabam repetindo alguma coisa que elas escutaram em casa. Não é só da criança isso, né? Então é algo que tem que ser conversado, né? Ninguém nasce assim. É uma coisa que é ensinada, infelizmente, também, né? Com certeza. Então… E isso que é mais cruel, né? Que crianças são tão puras e lindas. E é muito triste quando a gente vê esses estigmas, essas coisas racistas mesmo, passando para outras gerações. Acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, é óbvio. Mas já é uma diferença absurda, assim. Muito diferente. E é lindo ver que através da arte, através da música, você passa isso para essas crianças que, mesmo sem perceber, estão recebendo essa mensagem, né? E estão se empoderando. Você pensa isso, assim, também, assim, nessa narrativa, quando você vai colocar, quando você vai compor as suas músicas? Eu só tento mesmo, assim, fazer… É uma preocupação tentar deixar essas meninas orgulhosas, sim. Sim, né? Sabe? Mas aí, não necessariamente eu preciso falar sobre isso. Eu só quero muito fazer alguma coisa. Eu sinto que eu tenho essa preocupação, sabe? De querer fazer muito bem feito pra que as meninas se sintam orgulhosas, sabe? Isso é uma preocupação minha. Mas, ao mesmo tempo, também eu tento não me engessar muito, né? Eu sei que, enfim, expressões artísticas estão aí pra serem expressadas. Pra também falar um pouco, né? Falar de tudo, da gente da gente realmente se descobrir, assim. Mas dentro dessa minha descoberta, eu sei que eu tento fazer bem feito. Porque eu sei que tem gente que se orgulha do meu trabalho.